Colossenses, capítulo 3, esses dois versos, né, o verso 23 e o verso 24, eu queria convidar você, mesmo assentado como você está, mas lê comigo essa versão, que é a versão da NVI, mantenha a sua Bíblia aberta, talvez você tenha aí uma outra versão nas suas mãos, mas leia comigo conforme está na tela aqui. Vamos lá? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Essas palavras de Paulo aos Colossenses estão no contexto do trabalho. Paulo, ele se dirige aos escravos cristãos. E ele está orientando esses escravos a trabalhar de coração e encorajando a tornar o trabalho um exercício de espiritualidade, servindo a Deus e esperando de Deus uma recompensa. Nós não estamos no regime da escravatura, aliás, nem se deve olhar para um texto como esse e imaginar que aquela escravatura fosse uma escravatura semelhante a essa escravatura que nós tivemos aqui no Brasil e outros países também, a chamada escravatura com base no racismo, né? Aquela escravatura tanto judaica no Antigo Testamento quanto a romana no Novo Testamento, elas não eram baseadas em racismo, mas a escravatura era baseada em maneiras de se viver, né? Então, para eles era uma coisa muito natural, né? Pode ser que lá no futuro, quem sabe, nós seremos pessoas que nós não vamos precisar trabalhar mais, né? Então, assim, a gente vai, sei lá, viver de alguma forma e talvez só as máquinas vão trabalhar, né? Aí talvez alguém lá no futuro vai olhar para nós e dizer assim, coitado daquele povo, né? Tinha que trabalhar, levantar cedo, cumprir horário, ai que dó, né? Então, assim, é como a gente está olhando às vezes para a Bíblia, né? Na época lá dos romanos, era comum, você tinha as pessoas, os senhores de escravos, você tinha as pessoas que trabalhavam, que faziam a máquina funcionar. Isso não era baseado em racismo. Era simplesmente porque tinha várias razões do porquê uma pessoa se tornava escravo, né? E às vezes a própria vida, a conduta dela o levou a isso. Então é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a pensar historicamente, né, no passado, especialmente aqui do nosso país. Mas nós não estamos no regime da escravatura hoje, mas o princípio que Paulo estabelece nesse texto, ele abrange a vida profissional do cristão. O trabalho é parte significativa de nossas vidas. Ele retém boa parte da nossa atenção, ocupa grande parte do nosso tempo e consome muito de nossas energias. Quem está aqui que ainda não trabalha, vai trabalhar. Aliás, vai ter que trabalhar. Porque trabalho é uma questão de sobrevivência. Então, assim, trabalhar é preciso, né? Mas também é necessário nós ajustarmos a nossa visão e corrigir o nosso jeito de administrar essa área, que é uma área importante de nossas vidas. E Deus tem orientação para isso, né? Deus, ele quer nos orientar nesse sentido. Como é que nós podemos lidar com o trabalho de uma forma equilibrada? Mas antes de a gente olhar para essa orientação de Deus, através de Paulo em Colossenses, vamos avaliar alguns pressupostos que eles são errados e que nós tomamos esses pressupostos como certos. Um deles é a gente encarar o trabalho como castigo de Deus. Isso está errado, sabia? Biblicamente, o trabalho não é castigo de Deus. Mas a gente toma isso como pressuposto, pensando assim, ai que coisa, tem que trabalhar, isso é um castigo. Aí todo mundo está querendo encontrar o Adão, e quando for para o céu, tentar achar o Adão lá e pegar o Adão, porque a culpa é do Adão. O Adão e a Eva, os dois têm que apanhar, porque eles que fizeram a gente trabalhar. Mas esse pressuposto está errado. Gênesis 2,15, antes do pecado entrar no mundo, e dentro do processo de criação, organização de todas as coisas,
diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, o trabalho vem antes do pecado. O trabalho não é castigo. O trabalho não é resultado do pecado entrar no mundo, mas é uma ocupação que Deus deu ao ser humano para experimentar a vida produtiva. O trabalho é isso. Então nós precisamos corrigir esse pressuposto. Portanto, não deve ser encarado como peso, mas como um privilégio. Então eu espero que amanhã, já cedo, quando você levantar para trabalhar, você já pensa nisso, né? Pensa assim, eu estou indo para exercitar um privilégio que Deus me deu. Significa que você tem saúde, tem condição para isso, que você tem oportunidade, que você está bem, que você vai ganhar alguma coisa. Você pode achar injusto, pouco, mas é um privilégio. Deus deu o trabalho ao homem. Após a queda, o trabalho, ele apenas se tornou árduo, mas ele já tinha sido estabelecido por Deus antes. Então nós precisamos corrigir esse primeiro pressuposto, que ele é errado. Você não pode continuar encarando o trabalho como um castigo de Deus. Porque trabalho não é castigo de Deus. Trabalho foi uma ocupação que Deus deu para o homem antes do pecado. Para que o homem experimentasse o que é vida produtiva. Você ter o que fazer na vida, né? E saber assim que você ocupa o seu tempo com isso, né? A gente sabe que quando você pega período de férias, né? Você está de férias ainda, Lucas? Lucas está de férias ainda. Ele estava me falando outro dia isso, né? Você fica caçando o que fazer. Porque assim, chega uma hora que você já cansou de descansar. E você percebe que a vida não é produtiva. Você precisa produzir alguma coisa. E o trabalho ocupa justamente essa função. A gente se sente útil, porque nós estamos trabalhando, servindo. Pessoas que se aposentam, normalmente elas têm uma crise quando elas aposentam e param, né? Porque tem gente que aposenta e não para. Mas quando ela aposenta e ela para, ela tem um período ali assim que é meio que depressivo. Porque ela se sente inútil, ela tinha horário para cumprir, tinha coisa para fazer, ela tinha gente para atender, tinha tarefas, né, que ela tinha que fazer, e agora de repente ela olha e fala, não tem nada para fazer. E ela se sente um pouco assim inútil. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que trabalho não é castigo de Deus. Tira isso da sua cabeça. O trabalho é uma bênção de Deus, o trabalho é um privilégio que Deus nos dá, e não pode ser encarado como um peso. O outro pressuposto que ele é errado é considerar o trabalho como assunto humano ou atividade secular. A Bíblia diz que foi Deus quem colocou o homem para trabalhar, e a gente encontra muitas orientações acerca do trabalho na Bíblia inteira. Então, trabalho não é assunto nosso, trabalho é assunto de Deus. O problema é que a gente vai estratificando as coisas, e vai dizendo assim, não, trabalho é coisa minha, Deus não tem nada a ver com isso. Mas trabalho é coisa de Deus. Eclesiastes 2:21, Salomão pondera, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E diz assim, e vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, vem da mão de Deus a gente poder comer, beber e sentir satisfação no trabalho. Deus nos proporciona isso. Então, para de considerar o trabalho como um assunto humano. O trabalho não é assunto humano. O trabalho não é mera atividade secular. Essa tentativa de desconectar o trabalho da vida religiosa deturpa o senso de que o trabalho é um espaço onde Deus quer atuar. E a gente, então, relega a nossa vida religiosa ao momento que eu estou lendo a Bíblia, que eu estou orando, que eu venho à igreja. E a gente acha que no momento que eu estou no trabalho, isso não é nada espiritual, não é atividade religiosa, e é uma coisa que eu tenho que fazer, é castigo de Deus, eu tenho que ficar lá. É como se eu tivesse sido expulso do paraíso, enquanto eu estou no trabalho. Mas se você começar a entender que trabalho não é castigo de Deus, e que o trabalho não é um assunto humano, mas é uma atividade que Deus quer estar lá também, você começa a mudar a sua perspectiva a respeito do seu trabalho, seja ele qual for, né? A atividade que você venha a realizar aí.
E um terceiro pressuposto que eu acho que ele é errado, é tornar o trabalho a fonte de satisfação, o centro da vida. O Salmo 127:2 declara nas palavras daquela nova versão transformadora, dizendo assim: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Presta atenção numa coisa, somente Deus deve ser fonte de satisfação da nossa vida. O trabalho, ele não pode ser o centro da sua vida. Porque isso nunca vai te satisfazer. Quando você começa um trabalho novo, primeiro mês é fantástico. Você fala, que empresa, que patrão, né? Você acha assim que agora achei o lugar perfeito. Quando você recebe o primeiro salário, você fala, isso que é salário. Passa 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando venceu a experiência, sabe, dos 90 dias, você já começa a ver o patrão com outros olhos. Você descobre que tem alguém lá que parece que veio do inferno, que veio atormentar a sua vida, tirar a sua paz. Você começa a pensar, o que essa pessoa está fazendo aqui? E você agradeceu na igreja, dizendo, esse trabalho Deus me deu, mas Deus me presenteou. Agora você começa a duvidar do que você falou. E no mês que você recebe, você olha e fala assim, mas eu merecia ganhar mais, isso aqui não está dando para mais nada. Percebe? Não adianta, o trabalho não pode ser sua fonte de satisfação, você não pode colocar a sua vida como centrada nele. Somente Deus deve ser o centro de nossa vida. Se não houver essa compreensão, o resultado nos levará a sermos cristãos viciados em trabalho. Aquela expressão em inglês, né, chamada workaholics, né? São pessoas que só pensam em trabalho, só falam em trabalho, só respiram trabalho, e mesmo assim não estão felizes, não estão satisfeitas. Porque elas estão colocando o trabalho como centro da vida delas. E o trabalho não pode ser o centro da sua vida. O trabalho é apenas algo que Deus te deu para que você consiga sustento. Deus está te abençoando através do trabalho. Mas não faça do trabalho o centro da sua vida. Porque Deus pode sustentar de qualquer forma. Claro que não é para você cruzar os braços e dizer assim, então não vou nem trabalhar, que agora Deus vai me sustentar. Não é isso que Deus quer te ensinar. Mas o que Deus quer te ensinar é, você precisa trabalhar de uma forma equilibrada, entendendo que quem te sustenta é Deus. E você não precisa tornar o trabalho o centro da sua vida, de modo a sacrificar tudo mais na sua vida, por conta da concentração que você coloca no seu trabalho. Então, entendendo que não deve ser assim, como que deve ser então, olhando para aquele texto de Colossenses 3, 23 e 24? Como que o cristão deve encarar, ou como que o cristão deve considerar o trabalho? Em primeiro lugar, o trabalho deve ser considerado pelo cristão provisão divina. Paulo orientou os escravos de seu tempo, dizendo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Por que Paulo está orientando o escravo a fazer um trabalho que aparentemente ele é injusto? Por que ele tem que fazer esse trabalho de todo o coração? Porque Paulo compreendia que o trabalho é uma dádiva de Deus, para nos proporcionar um sustento digno. Eu estou ganhando dignamente aquele sustento. Então nós precisamos entender que o trabalho é uma provisão divina. O Salmo 128, versículo 2 diz, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E o versículo anterior está dizendo que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então a pessoa que teme ao Senhor vai ter um trabalho e ela vai comer desse trabalho. Isso é uma provisão que Deus está dando. Além do sustento, é pelo trabalho que a gente descobre muitas das nossas habilidades.
É pelo trabalho que a gente desenvolve maturidade. É pelo trabalho que a gente desenvolve responsabilidade, né? Desde quando você trabalha? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Porque lá atrás, isso era uma coisa comum. Aos 12 anos, eu lavava louça numa doceria. Não tinha registro, porque não podia. Era só a partir, que eu acho, dos 14 anos. Mas a gente trabalhava. Depois eu trabalhei limpando granja. Depois eu trabalhei nas casas pernambucanas. E eu fui trabalhando. Depois comecei a estudar curso técnico. Arrumei um estágio na área da indústria química. Me formei. Arrumei emprego naquela área. Trabalhei muitos anos naquela área. Até que Deus me chamou para ir para o ministério. Mas desde os 12 anos eu trabalhava. Resultado disso é que quando eu cheguei no seminário, algumas pessoas me davam alguns anos a mais. Porque assim, a impressão que dava é que eu era mais velho que as outras pessoas. Mas por quê? Porque o trabalho desenvolve na gente responsabilidades. Falando-se um português bem claro para os homens, a gente deixa de ser moleque, né? Porque moleque gosta de ficar no videogame, gosta de ficar jogando bola, gosta de ficar para a rua. Mas o menino que trabalha cedo, ele é responsável. Ele muda o jeito dele. Ele aprende muita coisa. Então, pelo trabalho, a gente não só arrecada sustento, mas pelo trabalho a gente descobre habilidades que nós não sabíamos que tínhamos, a gente desenvolve no trabalho. A gente desenvolve uma maturidade, desenvolve responsabilidade. A gente encontra motivação para crescer. É bom a gente trabalhar, obter resultado, ganhar um dinheirinho, guardar. Eu lembro, quando eu ainda tinha 12 anos, eu tinha uma poupança, que meu pai me ensinou a fazer uma poupança. E no final daquele mesmo ano, meu pai travou, falando de travar a coluna, meu pai travou a coluna. E o dinheirinho da minha poupança ajudou a pagar o médico para o meu pai, né? E aquilo para nós era uma coisa mais normal do mundo. Quando eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool, e eu ganhava 3 vezes mais que o meu pai, 2/3 do meu salário ia para o meu pai, ia para a minha casa. E 1/3 só ficava comigo. Isso era normal. A gente não ficava rebelde, não brigava, porque era uma coisa comum. Eu morava com meu pai e com a minha mãe, eu tinha que ajudar. Então era uma coisa mais comum. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei para meu pai, como que fica para eu ajudar em casa? Ele falou assim, é simples. A gente pega o seu salário e divide em 3. 2 partes é minha, 1 parte é sua. A gente fazia isso com uma alegria. Ele falou, que legal, ainda vai ficar uma parte para mim? Bacana. Mas isso para nós era uma motivação. Eu tinha o dinheirinho para comprar uma calça jeans nova, uma camiseta nova, um tênis novo. Isso era suficiente. E ajudava em casa. E quantas vezes eu me lembro, né, de ter o prazer de, ao voltar para casa, passar às vezes no supermercado, comprar alguma coisa, levar para casa, ver minha mãe feliz, né, porque o filho chegou em casa com uma sacolinha de supermercado, com alguma coisa diferente para a gente fazer no jantar daquele dia, né? Isso é o que o trabalho promove. Porque o trabalho é provisão de Deus. Só que com o tempo a gente vai perdendo essa visão. E o trabalho se torna uma coisa estressante, sufocante. Mas o trabalho é para trazer prazer para a gente. Lá em Deuteronômio 8, versículos 17 e 18, Deus diz ao povo por meio de Moisés, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É de Deus que vem a força, a saúde para o trabalho. E não duvide que é Ele quem abre porta de trabalho para você, é Ele quem fecha as portas de trabalho para você. Por isso que a gente precisa entender o trabalho como provisão de Deus. É Deus que me dá o trabalho. Agradecer pelo trabalho que tem. Porque se Deus, na sua soberania, decidir que você não vai ter trabalho, você vai ficar sem trabalho. Então entenda, encare, considere o seu trabalho como uma providência divina.
para que por meio dele você não apenas tenha sustento digno, mas também descubra habilidades, desenvolva responsabilidade, adquira maturidade, seja encorajado no crescimento pessoal e profissional. Com essa compreensão, é preciso hoje demonstrar gratidão pelo trabalho que você tem, por mais simples que ele seja. Mas agradeça a Deus, porque o trabalho tem que ser encarado por nós como uma provisão de Deus. Isso vem da mão de Deus. Deus me dá força, Deus me dá saúde para trabalhar, Deus me deu habilidade. Às vezes você faz coisas que ninguém faz. Você conseguiu achar um tipo de trabalho que você se encaixou muito bem lá. E Deus está dando isso para você como uma provisão dele. Talvez você esteja descontente com o seu ambiente de trabalho. Mas observe o que Paulo orientou os escravos da sua época. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, compreendendo que o trabalho é provisão de Deus. Se você corrigir essa forma de encarar, talvez o trabalho vai trazer a satisfação necessária, não vai ser o centro da sua vida, não vai ser visto como castigo, não é só assunto humano, mas você vai colocar isso no devido lugar, como Deus deseja que seja. Como que o cristão deve encarar ou considerar o trabalho? Segundo, ele deve considerar um meio de proclamação divina. Paulo, em suas orientações, ele diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Quando nós trabalhamos em qualquer área ou lugar, como que servindo a Deus e não a homens, o nome de Deus é proclamado entre os homens. E essa dinâmica Paulo queria que os escravos entendessem. Se vocês servirem aos seus senhores humanos, como se estivessem servindo a Deus, o fato é que Deus será visto por esses seres humanos. E o nome de Deus será glorificado ali. Deus vai ser proclamado naquele meio. O trabalho precisa ser encarado como um meio de abençoar as pessoas. Aos Efésios, Paulo escreve lá em 4:28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos. E olha o propósito que Paulo deu. Paulo diz assim: para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso é um propósito nobre do trabalho. Portanto, se você trabalha só pensando em você, na sua poupança, seus investimentos, as suas contas bancárias, as roupas que você quer comprar, calçado, tudo mais, esse não é um propósito que Deus quer que você trabalhe. E por isso que muitas vezes Deus arranca o trabalho, prejudica o seu trabalho, para que você corrija a visão de trabalho. Trabalho é para proclamar o nome de Deus, é uma forma de proclamar o nome de Deus. Nós precisaríamos nos preocupar como que eu consigo um trabalho, e eu tenho um trabalho, eu arrecado ali fundos desse trabalho, mas eu não posso gastar tudo isso só comigo. Eu preciso querer trabalhar e ganhar para ter com que acudir um necessitado. Para que se alguém precisar de alguma ajuda, eu posso ajudar, porque Deus me deu provisão. E eu quero abençoar a pessoa, porque Deus vai ser proclamado na vida dela, se eu entender o propósito correto do trabalho. Assim nós vamos proclamar Deus no meio do nosso trabalho. Entenda que o trabalho ele precisa ser considerado um meio de estender misericórdia de Deus às pessoas. E não só como uma forma de obter ganhos, mas é mais que isso. Os ganhos têm que ter um lugar para onde vai. Não pode ser só para mim. Tem que ser uma forma de ajudar pessoas também. É algo inovador o que Paulo coloca aqui aos Efésios. Tomemos o exemplo lá de José do Egito, o filho de Jacó. Foi traído por seus irmãos, se tornou um escravo no Egito. José ele decidiu ser excelente em tudo que fizesse, não importando o lugar onde estivesse. E ali ele tem um trabalho. Diz que mais ou menos aos 17 anos ele é levado como escravo para lá. E ele chega na casa do Potifar. A narrativa de Gênesis 39, versículos 2-6, está centrada nos benefícios que a excelência de José trouxe à casa de Potifar. Como tudo melhorou em função do serviço extraordinário que José prestava naquela casa. As coisas davam certo para José, e o texto diz que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A atitude diária de José na casa de Potifar era tão maravilhosamente incomum
chamou a atenção do tão ocupado oficial, que era o general Potifar, oficial de Faraó, resultando numa decisão que foi surpreendente. Diz que o general Potifar pôs um escravo, José, por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E José então se tornou o homem da mais absoluta confiança do seu senhor Potifar. E a narrativa do Gênesis prossegue dizendo que desde que o fizera mordomo da sua casa, sobre tudo que tinha, o texto fala assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. O que o Potifar viu no José? Seria uma forma espiritual de dizer assim: o Potifar viu Deus na vida de José. Mas como que o Potifar viu Deus na vida de José? O José emanava Deus assim, projetava Deus. A projeção que José fazia de Deus era na qualidade do seu serviço. Ele não era um escravo rebelde. O José não era assim um escravo que, sendo temente a Deus, eu vou aproveitar o momento do trabalho, eu vou orar para Deus me tirar desse lugar. Eu já vi gente fazer isso, viu? Na hora do trabalho, a pessoa está lá determinando: Deus me tira desse lugar, eu não aceito isso aqui. Eu repreendo todo o mal que está aqui, me leva embora. Eu sempre me ponho a imaginar a vergonha de Deus no céu, que eu acho que Deus sente vergonha quando vê isso. Olha para o José não estava cultivando a sua amargura no seu coração. Diz que o José estava trabalhando com excelência. E o senhor dele olhou e viu: esse moço precisa ser mordomo da minha casa. José, ele tornou visível o caráter invisível de Deus diante do senhor dele. Não preciso nem te dizer qual é a sua função no seu trabalho, né? A sua função no seu trabalho é fazer com que Deus invisível seja visível lá. Porque aí você proclama o nome de Deus lá. Você se torna uma ponte de bênção entre aquele local de trabalho e você. Deus abençoava a casa, não pelos méritos da própria casa, mas o texto é claro em dizer que é por amor de José Deus fazia aquilo. Pela excelência do José, fidelidade de José. Então entenda, o ambiente de trabalho que você está pode se tornar um meio de proclamação de quem Deus é, do que Deus pode fazer. Se você entender que o trabalho não é castigo de Deus, se você entender que o trabalho não é só assunto humano, se você colocar na sua cabeça que trabalho é algo que Deus tem para mim, para trazer provisão para mim, e é um meio de proclamar Deus lá. O problema é que a gente olha para o trabalho só como um lugar de onde eu preciso ganhar. E Deus está te dando trabalho para além do que simplesmente ganhar dinheiro. Deus quer que você use o ambiente de trabalho, que toma uma boa parte da sua vida, ali você proclama quem Deus é. Deus vai abençoar a empresa que você trabalha, a casa que você trabalha, a escola que você trabalha, o ambiente que você trabalha. Deus vai abençoar. E às vezes não é nem por amor a quem está lá, é por amor a você. Percebe como você pode abençoar um lugar pela sua visão correta do que é trabalho e como o trabalho precisa ser encarado? Encare o seu trabalho assim. É um meio de proclamação de Deus ali. Eu estou ali para que Deus seja visto através do meu trabalho. E por último, o cristão ele deve encarar também o trabalho como um projeto divino, como um projeto de Deus. Paulo ainda escreveu aos Colossenses dizendo: sabendo que
receberão do Senhor a recompensa da herança. E Paulo termina dizendo assim: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A perspectiva que Paulo deu aos escravos soava como algo encantador. Ele diz assim: vocês estão servindo a Cristo e esperem que dele virá a recompensa. O que Paulo está dizendo é: vocês estão olhando e vendo acima de vocês um senhor, um supervisor, um encarregado. Mas Paulo está dizendo assim, ó, para de olhar para o encarregado, para o senhor, para o supervisor, para o dono. Começa para olhar para quem está acima desse dono. Você não está servindo a esta empresa, você não está servindo a esse senhor, você não está servindo a esse dono, a esse supervisor, esse encarregado. Você está servindo a Deus. O único que pode te recompensar é Deus. Não fica esperando do supervisor, do encarregado, do dono da empresa, né? Que você sabe que você pode dar o melhor de si. Tem gente que não reconhece. Você pode ser o melhor empregado lá, mas o patrão não vai reconhecer. Nós temos um contingente enorme de pessoas mesquinhas. Gente rica, muito rica, que tem grandes empresas, mas que tratam os funcionários como se fossem escravos. Pagam muito pouco, sabe que está pagando muito pouco. E só faz o que a lei manda. E não passa disso. Se você ficar esperando e olhando só para as mãos do dono da empresa, do seu patrão, do seu supervisor, do seu encarregado, a gente podia dizer assim, ó, você é um dos mais infelizes dos homens. Começa a olhar para Deus. Deus que muda o coração do rei, Deus muda o coração do encarregado, do supervisor, do dono da empresa. Deus é quem muda. Paulo estava estimulando aqueles escravos, dizendo: é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Não é o Senhor de escravos que vocês estão servindo. Estão servindo a Cristo. E Ele pode recompensar vocês. O trabalho precisa ser encarado como um projeto de Deus, onde Deus é quem está sendo servido mais do que qualquer outra pessoa. Voltando lá à história de José, no Gênesis, José servia mais a Deus do que Potifar. Assim como Deus abençoava a casa do Potifar, não era por causa do Potifar, era por causa do José. José também era excelente, não era por causa do Potifar, era por causa de Deus. Percebe que entre eles há um relacionamento. A questão ali é Deus e José. O Potifar é só beneficiado com tudo aquilo, com aquele relacionamento. O seu trabalho tem que ser beneficiado com um relacionamento seu com Deus. Então, você precisa servir mais a Deus do que a empresa, mais a Deus do que o seu patrão. O que José faz lá, ele antecipa um princípio, que é um texto paralelo a esse que a gente leu de Colossenses, que está em Efésios 6, versos de 5 a 8, que Paulo diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Deus é quem pode abençoar. 4 vezes em Gênesis 39, nós vamos encontrar a menção de que Deus estava com José naquele ambiente de trabalho, mesmo quando ele foi injustamente preso. Gênesis 39, 2 diz que o Senhor era com José, que via ser homem próspero. Gênesis 39, 3 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele. O verso 21 diz: o Senhor, porém, era com José. E o versículo 23 diz: porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Isso indica que, mais do que consequência de uma traição de seus irmãos, ou mesmo um resultado da imaturidade do próprio José,
quando ele começa a contar os seus sonhos ousados, né, para o seu pai, para os seus irmãos. Aquilo ali, José na casa de Potifar, e depois preso também, fazia parte de um projeto de Deus na vida dele. José não ficou cultivando amargura, porque eu estou aqui e não devia estar aqui. José entendeu que isso faz parte de um projeto de Deus para mim. Por isso que a atitude dele mudou. Encare o seu trabalho como parte de um projeto de Deus. Um lugar em que Deus quer estar com você. Onde você vai servir mais a Ele do que a qualquer outra pessoa. Ainda que circunstancialmente, ainda que provisoriamente. Mas ali é um lugar que eu estou servindo a Deus. Ou seja, trabalho é coisa boa. Somos nós que temos o tornado algo que estressa, que sufoca, que prejudica a família, que desgasta, que lesa a saúde, que não satisfaz. Mas o trabalho na perspectiva, na ótica de Deus, é coisa boa. Deus nos dá trabalho para que a gente tenha provisão. Deus nos dá o trabalho como oportunidade de proclamação. Deus nos dá trabalho como parte de um projeto dele. Onde ali, ele está fazendo alguma coisa para além daquilo que a gente está conseguindo observar, conseguindo ver. Observe Provérbio 22, 9. Olha que texto interessante, né? Provérbio 22, 29, aliás, diz assim: você já viu alguém muito competente no que faz? O texto diz assim: ele servirá reis, em vez de trabalhar para gente comum. E a pergunta é: você é muito competente no que você faz? Porque uma visão errada do trabalho nos torna pessoas incompetentes. Porque a gente fica esperando o lugar ideal, o momento ideal, patrão ideal, salário ideal. A gente fica dizendo assim: quando eu tiver tudo isso aqui. E tem uns crentes que põem isso na cabeça. Ele quer o cenário ideal. E ele não aceita nada menos que isso. Então ele põe diante de Deus: Deus, eu quero isso aqui. Eu estou orando por isso aqui. O Senhor não me dá isso aqui. E aí então ele acha que nesse cenário ideal, aí que ele vai dar o melhor de si. E ele vai ser competente. Mas o provérbio está dizendo assim: ó, você já viu alguém muito competente no que faz? Às vezes a pessoa ela é muito competente no que faz numa empresa pequena. O texto diz assim: ele servirá reis, em vez de trabalhar para gente comum. Se você é competente no que você faz, você pode trabalhar numa empresa pequena, num trabalho simples. Mas o que o texto está dizendo é: já já essa pessoa vai estar servindo reis, não vai estar em lugares comuns. Porque ela está entendendo, na perspectiva de Deus, o que é trabalho. Ela faz ali, mas faz com gratidão, porque ela entende: isso aqui é provisão de Deus para mim. Ela está ali porque ela percebe que aquele ambiente é um ambiente de proclamação. Deus está sendo visto ali, através do trabalho que ela faz. Ela está ali porque ela percebe que aquilo é projeto de Deus para ela. Como com José, né? Não é meu sonho. Porque o sonho de José era que os irmãos se inclinassem diante dele, que o pai se inclinasse diante dele. Não é o meu sonho. Mas ainda assim ele entendia: isso aqui é projeto de Deus para mim. Alguma coisa Deus quer comigo aqui. Então, ao invés de eu ficar com rebeldia, ao invés de eu ficar fazendo mal feito, José pensou: eu vou fazer o melhor que eu posso. E diz que Deus estava com ele ali. E aonde ele encostava a mão dele, diz que Deus fazia prosperar. Porque mais do que um trabalho, era um relacionamento de um homem com Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que você faça desse momento, que é um momento de gratidão. Pensa lá, no lugar que você trabalha. Agradeça a Deus. Deus, obrigado, porque por esse trabalho eu tenho provisão. Comece a pensar naquele
ambiente de trabalho e pensa, como que eu posso proclamar Deus nesse ambiente que eu estou? E começa a olhar para o seu trabalho como um projeto que Deus tem. Eu posso crescer ali. Eu posso crescer como pessoa. Porque Deus tem alguma coisa para mim, me permitindo trabalhar nesse ambiente. Talvez você esteja ocupando a sua vida com estresse. Talvez você esteja desgastando a sua família. Você esteja só reclamando, murmurando. As suas orações são angustiantes. Eu quero sair desse lugar, preciso mudar de lugar, eu preciso ganhar mais, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Mas talvez o que Deus mais queira é que você corrija a sua visão do que é trabalho e corrija o seu relacionamento com Ele. Isso é mais importante. Quando você fizer isso, talvez tudo corrija. As coisas ganhem uma outra dimensão. Porque aí você vai entender o que Deus está querendo fazer através desse trabalho. Amém?